destruir o pó. Quando eu tenho alma, seja o Senhor, toda glória e sobre um caos na terra, é o vale de ossos secos. Mas para que aqueles ossos venham a existir, para que aqueles ossos venham a chegar àquela condição de estarem secos, e o profeta enfatizar que aqueles ossos, além de estarem secos, eles estavam sequíssimos. Houve um tempo, houve um processo para aqueles ossos ficarem naquelas condições. Nós sabemos que para nós vermos um osso humano, principalmente uma caveira, um esqueleto humano, é necessário que aquele corpo antes ele venha a morrer, venha a morrer, venha a descer a sepultura, venha a produzir lá os seus compostos químicos, os seus odores, os insetos, venham consumir aquele osso, Tem todo um processo até aquele osso chegar à condição, de se tornar visível, Então, o que ocasionou esse processo, ou o que levou a nação de Israel a essa morte, e consequentemente veio a revelar os seus ossos, a sua estrutura quebrada,
Depois de um tempo, nós vemos as ossadas. Esse é o caminho natural das coisas. Bom, mas o que levou o povo de Israel à morte? A Bíblia fala que depois do reinado de Salomão, a nação de Israel ela se dividiu em dois reinos, Israel e o reino de Judá. Né? A nação de Israel também é chamada por alguns de Efraim. Né? Então esses dois reinos se dividiram, saíram de Israel. O trabalho de oração da igreja, quando nele se existe, aleluia! Aleluia, tudo que doutrina! Aleluia! Nós começamos a mover na presença de Deus. Nós começamos a desfalecer, não encontramos mais força, e é por isso que nós vemos crentes que quando entraram na igreja, eram o primeiro a chegar, sentavam no banco da frente, perdoando, mal começaram o culto, eles começaram a disparar a língua de ceia, adorando a Deus, louvando e bendizendo ao nome do Senhor. Aí quando vai passando o tempo, os dias, ele vai perdendo aquela vontade de adorar, os poderes da vida, as lutas, as batalhas, as perseguições, força, e ele começa a passar para o terceiro banco. Leva mais 2, 3, 4 semanas, e ele já está no 10º banco. Leva mais 2, 3, 4 semanas após, e ele já está lá no último banco, olhando para a porta. Louvado seja o nome do Senhor. Daí a importância de nós adorarmos ao único Deus, ao Deus verdadeiro, ao Deus que não mudou, nem mudará. Ele é fiel para aqueles que são fiéis. O nosso Deus é o mesmo. O nosso Deus, o Deus a qual nós estamos servindo nessa noite, ele continua fiel. Aleluia! Essa palavra que nós acabamos de ler. Aleluia! Ele vai cumprir, aleluia, na Israel. Mas ele também quer cumprir essa palavra na Israel de Deus, que somos eu e você. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aí nós vemos aí algumas causas, né, que levaram a nação de Israel a perecer, a morrer. E quando o cerco foi fechado na Israel, na nação de Israel, os falsos profetas começaram a se levantar e a dizer: olha, o povo do Egito, eles vão lutar do nosso lado, nós não vamos caçar por isso aí não. E a nação começou a encher seu coração com aquelas palavras dos falsos profetas. Levantou-se o profeta Jeremias e entregou uma carta, aleluia, aos anciões de Israel, no capítulo 29, e aos seus profetas. E eles não deram ouvido, não creram na palavra de Deus. Jeremias, em sua carta, falou para eles: olha, a terra para a qual vocês estão indo, podem fazer casa, podem plantar, podem tomar mulher, dar a sua filha aos homens, porque esse cativeiro vai ser longe, e o povo tem nada. A nação do Egito está conosco, o Deus do Egito está conosco, a minha nação forte e poderosa, eles estão do nosso lado. Aleluia. A Bíblia fala assim, ó, para que nós não confiássemos em nós. Para que eu e você não confiássemos na nossa força, nós fomos condenados à morte. Eu e você fomos condenados à morte. Para que nós não viéssemos nos gloriar, nos engrandecer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Deus levanta o profeta Ezequiel. E o profeta começa a sua trajetória. Ezequiel, que é conhecido também como um profeta do Espírito Santo. Isaías foi chamado como um profeta messiânico. Jeremias como um profeta do Pai, aquele que pegava de Deus, falava de Deus. E Ezequiel foi chamado como um profeta
povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz, aleluia, que ele teve uma visão no capítulo 9, no versículo 6. Ele começa a ver a glória do Senhor. A glória do Senhor ela manifesta por uma luz brilhante que se manifestava em cima dos querubins no lugar santo dos santos, ou seja, em cima da arca do concerto. Era a visão visível, era o que podia se enxergar da glória de Deus naquela época. Então ele viu a manifestação da glória de Deus sobre os querubins. E a glória de Deus levantou-se do querubim, sobre, aleluia, os querubins, e caminhou até a porta. A nação, aleluia, escolhida por Deus, agora estava sendo rejeitada. Ou seja, Deus estava tirando o seu espírito do meio daquele povo. E o profeta Ezequiel pôde contemplar em sua visão. Mas a glória de Deus ela não foi embora de imediato. Ela parou na porta como quem diz, olha Israel. Israel, vocês vão perder essa aliança comigo, Israel. Vocês vão perder o privilégio que Deus está dando para vocês, Israel. Dando ainda uma oportunidade para que aquele povo viesse a arrepender. Para que aquele povo viesse voltar atrás e reconhecer a soberania do nosso Deus. Mas o povo ainda mais se atolava nos seus pecados. Meu Deus! Aleluia! E no versículo 10, no capítulo 10, versículo 4, aleluia! A glória do Senhor se colocou na entrada da casa. No versículo 18 e 19, a glória do Senhor sai pela porta do Oriente. Aleluia! No versículo 22 e 23, capítulo 11, Ezequiel vê a glória do Senhor passando pelo meio da cidade. Aleluia! Para o monte do Oriente. A glória de Deus, ela foi retirada do meio daquele povo. Meu Deus! A Shekinah de Deus, o poder de Deus manifestado no meio da